Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Hoje continuaremos o estudo da Palavra de Deus no projeto Reavivados por Tua Palavra. E o estudo de hoje será o capítulo 18 de Ezequiel. Chegamos a um dos capítulos talvez mais importantes do livro. Claro que toda a Palavra de Deus é importante, mas existem passagens da Bíblia que são especiais e que nos trazem ensinamentos profundos. E o capítulo 18 de Ezequiel é um destes. O capítulo 18 fala sobre a responsabilidade que cada um de nós temos diante de Deus. E este capítulo vai nos dizer que a responsabilidade ela é pessoal. Ou seja, o que o capítulo todo vai falar? Resumindo todo o capítulo, o verso 4 diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Em todo o capítulo você vai ver Deus falando o seguinte: se uma pessoa ela faz coisas ruins, ela peca contra o Senhor, ela mata, ela pratica perversidade, ela anda em desacordo com os mandamentos de Deus, ou seja, ela comete idolatria, ela toma o nome do Senhor Deus em vão, ela adora imagens, ela não guarda o santo dia do Senhor, que é o sábado, ela mata, ela rouba, ela adultera, ela desonra pai e mãe, ela dá mau testemunho ou falso testemunho, ou seja, fofocas, ela cobiça as coisas do próximo, os pecados. Se essa pessoa peca, ela é culpada do pecado e não o seu filho, ou o seu irmão, ou o seu pai, ou a sua mãe. Não, de forma nenhuma. Ou seja, o capítulo 18 de Ezequiel está nos dizendo o seguinte: se você pecar, o seu pecado está somente sobre você. Você é o culpado pelo pecado e você vai carregar esse pecado e não o seu filho ou qualquer outra pessoa. Responsabilidade pessoal, individual. Da mesma forma, uma pessoa que faz coisas boas, que pratica a verdade, que ama a justiça, esta pessoa, ela faz isso para ela e não pelo seu filho, ou pela sua filha, ou por qualquer outra pessoa. O que isso significa? Que a salvação ela é individual. Ou seja, assim como eu não posso fazer com que ninguém se perca, eu também não posso salvar a ninguém. E quando eu falo essa salvação, eu estou falando das obras que acompanham os cristãos, ou seja, aqueles que aceitam a Cristo. Ou seja, a vida cristã ela é uma vida de santificação. E santificação ela é expressa através das nossas atitudes. Ou seja, o cristão verdadeiro, ele não anda por aí fazendo coisas perversas e ruindades para as pessoas. Ele não anda por aí desobedecendo aos mandamentos de Deus. E essas atitudes dele só valem para ele e não para o seu próximo. Responsabilidade individual. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, não existe isso de eu errei, eu estou sofrendo, eu estou sofrendo porque meu pai errou. Ou porque eu errei, o meu filho vai sofrer. Claro, não confunda isso com consequências. Olha, não confunda isso. Nós estamos falando aqui uma questão de salvação. Ou seja, o que eu faço não salva o meu filho e vice-versa. Mas é claro que existem consequências para todas as coisas que nós fazemos. E principalmente nas coisas ruins. E aí, se eu vivo uma vida desregrada e incentivo, é claro, os meus filhos ou vice-versa, os meus pais me incentivam a viver uma vida errada, haverá consequências pelas minhas atitudes para uma geração próxima.
Mas isso é outra coisa. O que Ezequiel está falando aqui é: cada um tem uma responsabilidade diante de Deus única. E essa responsabilidade eu não posso transferir para meu filho, para meu pai ou qualquer outra pessoa. O capítulo é muito rico. E se a gente for comentar todo o capítulo, a gente vai gastar aqui mais de 1 hora comentando, porque o capítulo é fantástico. Uma outra passagem aqui, que eu acho muito bonita, deixa eu ver aqui direitinho aqui o versículo certinho para falar para vocês. Fala assim, olha, deixa eu só olhar aqui direitinho. Veja só, aqui o versículo 22 diz assim, olha, 22, isto, 23, verso 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor. Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ou seja, Deus, ele não tem prazer na morte dos ímpios. Porque qual é a vontade de Deus? 2 Pedro 3, verso 9, diz que a vontade de Deus é que todos nós cheguemos ao arrependimento, ou seja, que todos sejamos salvos. Então, quando uma pessoa que ainda não aceitou Jesus em seu coração, quando um ímpio morre, é uma tristeza para o coração de Deus. O desejo de Deus é que ele se converta e viva. Ou seja, nós estamos falando aqui de salvação. Que ele viva uma vida eterna com Cristo. E Deus confirma isso aqui no capítulo 18, no verso 30, que diz, onde Deus fala assim, olha, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Verso 31, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredis, e criai em vós coração novo e espírito novo, pois por que morrerias, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Que apelo maravilhoso, né, do nosso Deus ao coração de todos nós. Como nós temos um Deus amoroso, um Deus carinhoso. Veja só, a pessoa está ali fazendo tudo errado, fazendo todas as coisas ruins, totalmente desviada dos caminhos de Deus. E Deus está apelando ao coração dela, está dizendo, por que vocês querem morrer? Vocês não precisam morrer. E aqui, meus queridos, Deus está falando dessa morte natural que nós temos. Deus está falando da morte eterna. Porque a morte eterna é o destino de todos aqueles que abandonaram os caminhos do Senhor, que se afastarem de Cristo. Agora, para aqueles que aceitam a Jesus, aí está a vida eterna. E é essa vida eterna que Deus quer nos dar. O amor de Jesus por nós é tão grande. Eu não preciso falar isso para você, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, não há uma demonstração maior de amor do que morrer na cruz. E, no entanto, muitas vezes nós rejeitamos este amor. Mas Deus insiste. O convite da graça é estendido a todos nós diariamente. Diariamente o Espírito Santo está falando ao nosso coração: volte para mim, volte para os meus caminhos, aceite o meu sangue derramado na cruz do Calvário para salvar você, aceite a minha graça. Talvez nesse momento o Espírito Santo está falando para você que está aí me assistindo, para você que está me escutando aí. Você parou nesse vídeo, não foi por acaso que você parou aqui neste vídeo. Não é por acaso que você está assistindo este vídeo agora até o final. É o Espírito Santo que está guiando você à palavra de Deus, e Ele está dizendo para você agora: volte para mim. Volte para os meus caminhos, pois eu quero te salvar, porque eu te amo muito.
Escute, meu amigo, minha amiga, escute a voz de Deus falando ao teu coração agora. Jesus ele está dizendo, eu te amo e eu quero salvar você. Quanto tempo mais você vai rejeitar ouvir esta voz? Não endureça o seu coração. Se você agora deseja dizer para Jesus, Senhor, eu aceito a tua graça, eu quero a tua salvação, ore comigo neste momento. Bondoso Deus que habita nos altos dos céus, queremos aceitar de todo o nosso coração a graça de Jesus, aceitar o sangue dele derramado na cruz do Calvário para nos salvar. Nós aceitamos este sacrifício e pedimos a Deus o perdão dos nossos pecados e a salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor o abençoe e que a graça de Jesus esteja com você.